e a gente pode abrir o nosso coração de verdade e poder adorar o Senhor com liberdade. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus é bom todo o tempo. Queria pedir para você abrir a tua palavra. E não foi coincidência, eu creio que Deus tem propósito em todas as coisas, que o Ministério do Louvor cantou essas duas canções, que fala dessa esperança que nós podemos ter em Cristo Jesus, porque Ele vive. E a outra canção, digno, é Santo Espírito, eu me rendo aos seus pés. E eu queria pedir para você abrir lá em Êxodo, capítulo 19. Caramba, irmão, Deus me pegou ali de jeito. Aleluia. Êxodo, capítulo 19. Eu quero ler dois textos com vocês para a gente entrar efetivamente na palavra. Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 5. Esse texto aqui está falando quando o povo chegou ali no Monte Sinai. Deus se manifestou através ali no Monte Sinai, né, com chamas e fogo, e ele fala aqui no versículo 4, Moisés está falando aqui: vós mesmos que vistes o que eu fiz aos egípcios, Moisés falando através de Deus, o próprio Deus está falando aqui, como vos carreguei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedeceres a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha própria. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. E aí vai lá em 1 Pedro. Pedro, no capítulo 2, Pedro, capítulo 2, no versículo 9, todos acharam? Amém? Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então aqui a gente vê nesses dois textos. No primeiro texto a gente vê que Deus fala que nós somos um tesouro pessoal, dele. Em seguida ele fala que nós somos um reino de sacerdotes, uma nação santa. No segundo texto ele fala da geração eleita, nós somos um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E resumindo, Deus está falando que nós somos um povo escolhido para sermos um reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva, uma nação santa. Mas como entender isso? Se nós vivemos num reino terreno. Porque o que Deus está falando aqui é a respeito de um reino espiritual. A palavra fala que Ele nos elegeu, foi Ele que nos escolheu. Porque nós, na nossa vida pecaminosa e no nosso intelecto tão pequeno, a gente não seria capaz de escolher Deus.
Então Deus nos escolheu e de alguma forma Ele usou alguém para falar da palavra dele, talvez diretamente para você, talvez através de uma pregação que você ouviu, talvez uma pessoa que abriu uma Bíblia na praça e começou a proclamar a palavra de Jesus. E de alguma forma Deus usou para que a mensagem dele chegasse até você e você de alguma forma reconhecesse que Ele é Senhor da sua vida. Amém? Então, Deus nos escolhe. Agora, como nós podemos fazer parte desse reino celestial se nós moramos num reino terreno? A gente é muito terreno, né? Todos os dias a gente se depara com os problemas da nossa vida. A sociedade cada dia tem enfrentado os problemas e de uma forma particular cada um aqui tem os seus problemas. Então, eu quero falar sobre essa dupla cidadania, porque nós temos uma dupla cidadania. A gente é cidadão do reino dos céus e a gente eu sou aqui cidadão de Ubatuba, não sei de que cidade você é, os que são de Ubatuba são caiçaras aí, e outros cidadãos. Então nós temos essa dupla cidadania, mas para resumir isso, existem duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. E a nossa vida é baseada nisso. Quando nós nascemos na cidade dos homens. Mas um dia, quando nós conhecemos a Cristo, Deus vem nos ensinar que nós temos uma cidade celestial, que Ele separou para nós. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. E aí eu quero seguir o texto. Então, por causa dessa dupla cidadania, existe uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem essa dupla cidadania, mas elas não são equivalentes, elas são diferentes. Eu não posso, um grande erro que nós, cristãos, vamos falar aqui cristãos, porque hoje a gente descobriu, né, o reino de Deus, ainda tem pessoas aí fora que não descobriram esse reino. E Deus quer usar as nossas vidas para levar esse reino para eles. Mas nós que descobrimos o reino de Deus, a gente não pode levar essas duas cidadanias equivalentes, de formas equivalentes, porque elas são bem diferentes. Eu coloquei aqui, uma cidadania, ela é passageira, que é essa que nós estamos vivendo aqui, ela é passageira. E a outra cidadania, ela é eterna. Já começa por aí. São dois amores diferentes, duas ambições diferentes, duas paixões diferentes. A cidadania celestial, Cristo conquistou na cruz, para mim e para você, através do sangue dele, que é o que a gente vai celebrar hoje, né? Eu ainda não moro lá, mas eu já entendo que lá é a minha terra natal. Amém? Eu não moro lá ainda, mas eu já entendo que lá é a minha terra natal. E se você não tem entendido isso, então essa palavra vai abrir sua mente para isso. Porque a nossa terra natal é o reino dos céus. Aqui a gente está somente de passagem. E lá em Pedro ele vai falar que nós somos peregrinos e estrangeiros. Peregrinos e estrangeiros. Então, são paixões diferentes. Paixões diferentes. Aqui nessa terra, na cidade dos homens, nós temos várias paixões. Nós temos várias paixões. Nós amamos a nossa esposa, nós amamos os filhos, talvez alguém aqui ame o seu trabalho, talvez aqui alguém ame coisas, objetos, mas no reino de Deus só existe um amor. É um amor só para Ele. Deus quer a nossa exclusividade. Amém? E eu quero pedir para você abrir Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Que fala assim, olha, Paulo está falando aqui aos Filipenses 3, versículo 20, capítulo 3, versículo 20.
No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Então, a nossa cidadania é no céu. Talvez tenha uma versão diferente que fala aí, agora vocês são cidadãos dos céus, é isso? Quem tem uma versão diferente? Pátria está no céu. A nossa pátria está no céu. Então, o que Deus quer fazer com cada um de nós, na verdade, é estabelecer uma nação. Porque ele fala aqui de pátria, ou seja, hoje nós pertencemos a uma nação, a nação celestial, a nação do reino de Deus. E o que Deus está fazendo ao longo da história, desde quando ele criou, que o homem pecou e ele começou a criar formas de trazer o homem de volta para o seu caminho, é estabelecer um povo separado. Isso aconteceu com Israel, e na verdade eu creio que a palavra de Deus deixou toda essa história de Israel para nós, se você ler o Antigo Testamento, para mostrar para nós o sentido de pátria, o sentido de povo escolhido, o sentido de um povo separado. Porque o que ele quer fazer todos os dias, em todas as gerações que têm acontecido, é eleger um povo santo, um povo, uma nação que tem uma cultura diferente, uma nação que tem uma cultura onde Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora, nós podemos ver que a cidade dos homens, essa nação terrena, conflita totalmente com o que Deus separou para nós. É por isso que essa dupla cidadania, ela não pode ser equivalente. Ela nunca vai poder ser igual. Mas muitas vezes nós erramos, porque a gente acha que a nossa vida é aqui, que a nossa vida é terrena. A nossa vida é terrena. Que a gente acha que não vai ter mais nada além disso aqui. Mas vai ter. Por fé, eu creio na palavra de Deus que vai ter algo além disso, algo além do que a gente vive. Amém? Seguindo aqui, então quando nós falamos de cidade, eu quero falar um pouco sobre cultura. A cultura faz parte das nossas vidas desde quando a gente nasceu. Toda cultura faz parte, desde dos alimentos, Se a gente vai para um outro país e a gente começa a ver as pessoas de outro país, a gente vai descobrir que a cultura é diferente, é comida diferente, alimentos diferentes, comportamentos diferentes, sonhos diferentes, propósitos diferentes. Então, quando a gente fala de cidades, de países, de nação, a gente fala de culturas diferentes. E a cultura de Deus é diferente da cultura dos homens. Amém. É totalmente diferente. Amém. Agora, nós nascemos numa cultura. E nossos pais ensinaram uma determinada cultura para nós. Eu estava lendo um livro que ele fala um pouco sobre isso. E ele fala que o século XXI, o avanço de todas as coisas, da tecnologia, de todas as coisas, é tão grande que a cultura não está conseguindo acompanhar. Porque se a gente pegar aqui pessoas que nasceram há 40 anos, eu quase nasci, estou chegando lá, mas aqueles que nasceram há 40 anos atrás, se comparasse a cultura do que nasceu há 40 e o que nasceu há 80 anos atrás, a cultura era muito parecida, Eu ainda peguei alguma coisa dessa cultura, como bolinha de gude, pinhão, taco, nas brincadeiras de criança, de rio. Hoje se ouve alguma criança falar, pai, leva no rio. Você ouve alguma criança falar, pai, vamos brincar de taco? É raro, Então, essa cultura que a gente
recebeu dos nossos pais, nos dias de hoje, ela avançou muito. Está muito diferente. Está muito diferente. Mas não está muito diferente para bom. Está muito diferente para ruim. As coisas têm ficado cada vez piores. Os nossos filhos, né? Eu ainda não tenho filhos, mas os filhos aí dos irmãos têm sido bombardeados por um monte de podridão. E isso tem sido a cultura deles. E é o nosso papel como cristão ter outra cultura na nossa mente, para que essas crianças possam dar continuidade nisso. Amém? Então, falando um pouco sobre a cultura, dentro da cidade de Deus, eu aprendo a cultura dele, eu vivo a cultura dele. E dentro da cidade dos homens, eu tenho uma missão. A grande diferença está aqui, porque muitas vezes nós queremos aprender essa cultura humana e viver nessa cultura humana. Mas não, Deus colocou a gente aqui com um propósito, com uma missão. E a missão é ensinar a cultura dele. Amém. Então o que Deus faz comigo e com você, Ele te traz aqui na casa dele, Ele te ensina a palavra dele, Ele te leva numa reunião, numa casa, sabe para quê? Para você aprender a cultura dele. Amém. E para você viver a cultura dele, para que você possa ensinar as pessoas que estão à sua volta a cultura dele. Então nós temos uma missão como igreja. E aqui eu não quero falar como igreja instituição, eu quero falar como igreja pessoal. Deus tem para nós uma cultura diferente. E o propósito da nossa vida aqui é ensinar essa cultura a essas pessoas que estão no mundo. A palavra fala que a gente tem que ensinar essa cultura aos pecadores. Assim como eu e você somos pecadores e Deus nos alcançou, Deus vai usar a nossa vida também para alcançar essas pessoas. Essa é a nossa missão. Amém? Fala aí para o teu irmão, ó, essa é a sua missão. Mas como abordar essas pessoas? Como abordar essas pessoas que não conhecem a Cristo? Existe uma historinha que fala que um dia uma pessoa perguntou para o peixe assim: peixe, como é que é se sentir molhado? O peixe olhou e falou: não sei. Mas por que você não sabe? Ele falou: não sei. Eu nasci dentro do mar. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Como é que a gente vai falar para as pessoas que, olha, você precisa conhecer a Cristo, você isso e aquilo? Elas não entendem isso. Sabe por quê? Porque elas não nasceram. Muitos não nasceram num berço evangélico. Eu tive o privilégio de nascer dentro da igreja. E ouço falar de Jesus desde criança. Mas muitos aqui não nasceram. Então, como é que você pode conhecer algo que você nunca experimentou? E muitas vezes nós, como pregadores da palavra de Deus, eu não falo só o pregador aqui, mas o pregador você na sua comunidade, na sua casa, no seu trabalho, muitas vezes você não sabe abordar a pessoa, porque talvez você não tenha entendido que a vida que ele tem levado tem sido contaminada por essa cultura humana. E muitas vezes nós mesmos estamos vivendo essa cultura também. Então, como é que a gente vai poder ensinar para as pessoas que existe uma outra cultura? Meu Deus, é diferente disso. Sabe, Deus ama a vida, Deus ama as pessoas, Deus quer o teu coração. Sendo que muitas vezes nós não conseguimos viver isso. Muitas vezes nós não acreditamos nisso. Ou, enfim, muitas vezes nós não temos a cultura de Deus dentro de nós. Porque a gente vem, aprende a palavra de Deus, mas só aprender não é o suficiente. Se a gente não aplicar na nossa vida, se a gente não, se esforçar, como o apóstolo Paulo fala que ele esmurra o próprio corpo, se a gente não esmurrar o nosso corpo, para colocar na nossa mente que
eu preciso ter a cultura de Deus, a gente não é transformado. E Deus é tão sábio, colocou isso de uma forma tão única, porque a pessoa só pode ser transformada se ela quiser ser transformada. Eu não posso transformar ninguém, você não pode transformar ninguém, mas eu posso buscar a transformação da minha vida. Você pode buscar, porque o Espírito Santo está dentro de nós e Ele pode transformar a nossa vida. É nisso que nós temos que acreditar, porque se a gente não acreditar nisso, não existe transformação, não existe pensamento novo, não existe renovação. A gente falou sobre isso no GC, né? Que todo o conflito, tudo que acontece na nossa vida começa na nossa mente. E Paulo fala lá que nós temos que renovar a nossa mente. Agora, essa renovação só pode acontecer se você permitir. Se você abrir o teu coração para a palavra de Deus e falar: Deus, me transforma. Deus, o que ainda eu faço que te desagrada? Deus, como é que eu tenho que buscar o enchimento do teu Espírito Santo? Deus, como é que eu tenho que agir com as pessoas? Como é que eu tenho que falar? Como é que eu tenho que pensar? Como é que eu tenho que olhar? Se você não buscar esse enchimento, você não vai ser transformado. E você pode vir em qualquer reunião, você pode até ler a palavra de Deus, mas se você não se expor à presença de Deus, ao Espírito Santo, e falar: ó, me transforma, eu quero ser diferente, isso não vai acontecer. Amém? Então, eu quero falar de alguns valores desses conceitos terrenos que talvez eu e você estamos vivendo, e isso não tem permitido a gente viver a cultura de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero citar aqui é a autorrealização. A cultura hoje que a gente tem visto nessa terra, na nossa sociedade, primeiro ponto, a autorrealização. O que é a autorrealização? É um individualismo extremo. As pessoas são individualistas ao extremo, onde o projeto de vida está voltado mais para si mesmo, para o seu ego, em satisfazer o seu ego, né, do que qualquer outra coisa. Isso é autorrealização. Quantas vezes eu e você estamos nessa autorrealização? Não, eu tenho que trabalhar X, sim, assim, assado, porque eu tenho que conquistar o meu sonho, eu tenho que ter o meu projeto, tal. E às vezes, teu vizinho está morrendo do lado, às vezes o teu irmão está no maior sofrimento, e você não é capaz, às vezes, de dar um telefonema, você não é capaz, às vezes, de falar: puxa, eu preciso separar um tempinho para mim orar por ele. Então, o diabo nos pega nisso. Não, eu tenho que buscar minha autorrealização, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser completo, eu tenho que conquistar, eu tenho isso e aquilo. Quantas vezes? E se a gente olhar para a sociedade, o que a gente vê? Essa autorrealização. Segundo ponto, autossuficiência. As pessoas acreditam que possuem tudo para se realizar como ser humano. Elas acham que todas as respostas estão dentro delas mesmas. Sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Sabe? Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso que ninguém ore por mim. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso da minha família. Eu não preciso de amigos. Eu sou autossuficiente. Todas as respostas estão em mim. Em mim, eu sou tudo, basta. E aí as pessoas esquecem que existe uma hierarquia, que existe Deus. Que existe um Deus que está acima de você. Que existe pessoas que podem te ajudar. Que existem pessoas que precisam da sua ajuda também. Que existe uma conduta de amor, onde é possível amar um próximo sem interesse algum. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja, tem de ensinar as pessoas que, olha, você tem que ser dependente de Deus. E quantas vezes nós nos achamos autossuficientes ao ponto de, às vezes, o casamento está se desfazendo, está ali, está no limite, mas não é capaz de pegar o telefone e falar: ô irmão, puxa, ora por mim, estou precisando de ajuda, eu estou
sabe, estou a ponto de me matar, eu estou a ponto de me suicidar. Esses dias eu estava vendo um índice que no Brasil, por ano, 11 mil pessoas se suicidam. 11 mil pessoas se suicidam por ano. E esse índice só está aumentando. E isso não é um privilégio, dizer assim, só dos adultos, não. Hoje crianças, adolescentes têm se matado. 11 mil pessoas. Por quê? Porque a cultura tem ensinado o seguinte: você não precisa de ninguém. Você se resolve sozinho. Tudo que você precisa está dentro de você. Isso é uma mentira do diabo. E se você pensa assim, quero te dizer que você está sendo enganado. Você precisa sim. Você precisa de mim, você precisa do teu irmão, você precisa do teu pai, da sua mãe, você precisa dos seus parentes, você precisa da sua família. E você precisa essencialmente de Deus. Amém? Outro ponto, a autodefinição. O ser humano hoje acha que ele está no controle definitivo de tudo. E ele mesmo está se definindo. Não, eu sou macho. Eu sou homem, eu sou macho. Não, eu sou fêmea. O ser humano está entrando numa agora que ele acha o seguinte: ele pode se definir como ser humano. Quer dizer, Deus fez ele nascer homem, ele acha que não, que ele é mulher. Então eu vou virar mulher. Quero te falar que isso vem pela cultura. Porque tem sido pregado isso na mídia, que você pode ser o que você é, o que você quiser ser. E não é bem assim. Sabe, existe uma hierarquia. Existe um Deus que definiu todas as coisas. Existe um Deus que definiu como é que a vida tem que reger. E quero ir mais além. Tem pessoas hoje que acham que, sabe, não reconhece mais como autoridade os pais, os mais velhos. Isso virou uma cultura terrível. As pessoas hoje não ouvem mais conselho, não aceitam mais nada. Então, essa autodefinição, né, acha o seguinte: o meu relacionamento não está bom, então eu vou me separar, porque eu vou me separar e eu vou estar bem. Então, ele fala: melhor eu ficar solteiro. Então, o casamento não tem mais valor nenhum. O relacionamento com as pessoas não tem mais valor nenhum. Eu defino o que eu quero fazer da minha vida. Quarto ponto: autointeresse. As pessoas só aceitam e só agem de acordo com os interesses próprios, né? A sua vontade. Então, eu estabeleço uma amizade com você se você pensa igual a mim. Se você acredita no que eu acredito. Se você, de alguma forma, me agrada. Isso é autointeresse. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós nos relacionamos, até aqui dentro mesmo da igreja, por interesse. Porque o cara pensa igual a mim, então, legal, vou conversar com ele. Não, eu não vou conversar. Né? Ou autointeresse pelo valor financeiro. Aquele cara ali tem dinheiro, legal, o cara está no meu nível, ele está no meu patamar. Então eu vou me relacionar com ele. Não, aquele cara é pobrezinho, não vou chegar nem perto. Irmãos, isso é triste, mas isso acontece. E muitas vezes nós agimos assim. Sem perceber, nós agimos assim. Sabe por quê? Porque é essa cultura que entra na nossa casa todo dia. É essa cultura que é bombardeada no nosso pensamento, no trabalho, no relacionamento com as pessoas do mundo. Essa cultura está aí. E a gente acaba agindo dessa forma. Outro ponto: a autotranscendência. As pessoas se encantam com o assunto da espiritualidade. Hoje todo mundo é espiritual. Você já percebeu isso? Às vezes no trabalho todo mundo é espiritual, todo mundo sabe um pouco de espiritualidade, todo mundo conhece um pouquinho, né? Até esses dias eu estava vendo um vídeo do Tim Maia e ele falando: não, porque agora eu estou numa dessa aí, estou buscando autotranscendência e tal. Não sei quem que conheceu e acompanhou. Uma época ele pirou e
começou a fazer música para extraterrestre, umas coisas desse tipo. Então, assim, essa autotranscendência, o que é isso? As pessoas já acham que todos os caminhos levam a Deus. Sabe? É um pensamento, é um objeto, é uma frase. Esse dia eu estava surfando de manhã e tinha um rapaz lá que eu conheço, a gente sempre tromba aí na madrugada, pegando onda de manhãzinha, a gente tromba uns malucos que tá lá surfando também. Aí eu lembro, a gente entrou na água, né? Tava eu e um irmão Napoleão, a gente entrou ali no Tamambuca e tal, e o sol nasceu, aquele sol bonito assim. Aí tava ali, né? Já tinha orado e tal. E aí entrou e ele falou assim: ó, meu irmão, que maravilha isso. Olha essa luz, olha essa energia que está nesse lugar. Você está sentindo? Você está sentindo? Olha essa energia. Eu olhei para ele, eu só dei risada. Eu falei, Aí pensei naquela música do Roberto Carlos, né? Essa luz, claro que é Jesus. Então, eu falei, olha que legal, né? Você vê que maravilha. Deus faz nascer o sol no mesmo lugar todos os dias. Ele falou, é mesmo, hein? Então, as pessoas, todo mundo hoje entende um pouquinho de espiritualidade, sabe? Acha, não, olha, pega essa pedrinha aqui, põe lá em cima do seu armário, você vai ver, vai mudar as coisas. Na verdade, só existe um caminho. Mas às vezes é duro para as pessoas ouvirem isso, que só existe um caminho. Porque muitas vezes vai confrontar aquilo que ela pensa. Muitas vezes vai confrontar aquilo que ela acredita, que talvez a cultura ensinou ela desde cedo, que existem vários caminhos. Mas só existe um caminho. E muitas vezes Deus vai usar a nossa vida para abrir a boca e falar para ele, meu irmão, só existe um caminho. Só existe um caminho. E Deus vai te dar essa sabedoria. Amém? E eu quero falar do último ponto aqui, que é o autoacréscimo. É uma cultura que tem surgido e levado várias pessoas ao extremo do seu ego. Ao extremo do seu ego. O que é o autoacréscimo? As pessoas não querem envelhecer. As pessoas não querem ficar velhas. As pessoas acham que vão viver eternamente. E sabe como é que ela satisfaz esses desejos? Plástica, agora é fit, tudo é fit, tudo não, você tem que cuidar da sua saúde e tal, isso aqui. Irmãos, eu não sou contra a plástica, eu não sou contra nada disso, mas tudo tem um equilíbrio, tudo tem um equilíbrio. Eu quero te falar que envelhecer também é bom, porque você vai adquirir experiência, você tem que ter prazer em ensinar os outros. Você tem que ter prazer em abordar as pessoas e falar, olha, não vai por esse caminho aqui não, eu já fui por aí, não é legal, vai por aqui. Então, muitas vezes a gente tem colocado a nossa vida muito focado nessas coisas, sabe? E na verdade, está querendo satisfazer o ego. Nós estamos vivendo numa sociedade que as pessoas têm que ser notadas, de alguma forma, ou no extremo de, sei lá, da vaidade, né? Mulherada que não está satisfeita às vezes com o peito, quer pôr um peito desse tamanho, ou o cara que tatua o corpo inteiro, porque de alguma forma ele precisa ser notado, de alguma forma ele precisa ser enxergado por alguém, ou o cara que quer comprar o melhor carro do ano, sabe, eu quero ter o super carro, porque eu vou passar na rua. Esses dias, eu gosto muito de assistir aquele Discovery Turbo, não sei quem já assiste aí. Eu gosto muito de assistir. E esses dias eu vi um cara falando uma frase, o cara perguntou assim, mas por que você gasta tanto dinheiro em comprar um super carro desse? O cara estava comprando uma Lamborghini. Ele falou, mas sabe o que eu gosto? De sair na rua e todo mundo tá olhando. Falar, olha, que carro que esse cara tem. Eu gosto de chegar no farol e acelerar e fazer... Todo mundo olhar e falar, nossa. É engraçado, mas é triste, porque as pessoas estão presas a isso. As pessoas querem ser reconhecidas pelo carro que ele tem, reconhecido pelo tamanho do peito, ou reconhecido porque, nossa, olha,
cada tatuagem que eu tenho aqui é uma mensagem, é isso. Irmão, não sou contra, mas eu quero te alertar o que te leva a fazer isso. Qual é a motivação? Qual é a motivação? Sabe, qual é a motivação? Se é a motivação certa, coloca diante de Deus e Deus vai confirmar no teu coração. Filho, faz isso aí. Porque você tem o Espírito Santo. Agora, se não é a motivação certa, sabe, está perdendo o seu tempo. Eu acho que a gente tem que cuidar sim da nossa saúde, a gente tem que se sentir bem, mas tem um limite. Tem um limite. Sabe, tem um limite. Então, esse autoacréscimo acontece porque as pessoas acreditam que elas nunca vão morrer. Porque elas acreditam que aqui é eterno. Mas a palavra de Deus fala que, aquele que passa aí dos 80, 90 anos, ele já está, tá no bônus. Já está no bônus. Sabe? Um dia vai chegar para mim e para você a morte. E a morte não pode ser algo temido por nós. Pelo contrário, tem que ser uma alegria. Porque eu falo, eu vou para a glória, eu vou estar com Deus. Sabe? Eu vou estar lá. Não importa as circunstâncias. Como você vai é outra história. Se você vai através de uma doença, se você vai morrer dormindo, Deus sabe. O importante é que essa circunstância da vida não pode me direcionar, não pode ser o centro. O centro tem que ser Cristo. Amém? Aleluia. Então o fato de estar investindo muito tempo nesses valores culturais e não na nossa terra natal, a palavra peregrino e estrangeiro muitas vezes soa para a gente estranha. Quando a gente ouve alguém falar, eu sou peregrino aqui, eu sou estrangeiro, a gente fala, como assim? Sabe por quê? Porque a gente está enraizado nisso aqui. A gente está enraizado nisso. Mas Deus tem algo muito melhor para nós. Deus tem algo muito melhor para nós. A palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus já separou para nós. E sabe qual tem que ser o nosso desejo? Deus, eu quero chegar lá. Deus, eu quero enxergar isso, eu quero ver isso, Deus. Eu quero ver isso. E enquanto eu estou aqui, eu tenho que falar, não é essa cultura aqui não, meu irmão. Essa cultura aí está furada. É a cultura de Deus. Sabe? Nós devemos negar essa cultura? Não, a gente não deve negar essa cultura, porque é a cultura onde a gente nasceu. A gente tem que aceitar essa cultura, mas ela não pode fazer parte da nossa vida numa plenitude. A palavra fala que nós temos que amar as pessoas que vivem aqui, mas não amar a cultura. Não amar a cultura. Amar a cultura de Deus. Amar a presença de Deus. Amém? Abre aí, eu quero pedir para você abrir. A gente já está finalizando aqui. Eu quero pedir para você abrir em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Todo mundo achou? Versículo 34. Olha o que ele fala aqui. Tendo cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez, das ansiedades dessa vida terrena. E para que naquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha, pois certamente virá sobre todos.
os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Amém? Amém? Que o seu coração não fique preso nisso. Como a Patrícia pregou um tempo atrás aqui, que o nosso coração não fique preso nos embaraços da vida. Muitas vezes nós estamos embaraçados, o nosso coração está preso nessas coisas. E talvez quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar a gente de pé? Ou será que ele vai encontrar a gente derrotado? Essa mensagem é uma mensagem para você refletir sobre a sua vida. O Espírito Santo vai te mostrar qual é a cultura que você tem vivido. Qual é a cultura que você tem acreditado. Se é a cultura dele ou se é a cultura do homem. E eu abro lá em Marcos, capítulo 4. Versículo 18. Aqui vai falar da parábola, né? Do semeador. E ele fala assim, olha, outra ainda, falando da semente, né? Outra ainda, todo mundo achou? Marcos 4, 18. Outra ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em boa terra. Estas ouvem a palavra, acolhem e oferecem farta colheita, a 30, a 70 e até 100 por um. Como é que tem estado a semente que foi semeada no teu coração? Será que ela tem sido abafada por essa cultura que você tem vivido aqui? E eu quero pedir para você voltar lá em Lucas, capítulo 12. Eu quero só citar esses textos para concluir toda essa ideia que a gente falou hoje aqui. Lucas 12. Versículo 15. Ele fala assim, olha, vamos ler a partir do 16, tá? Lucas 12, 16. Ele lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziam com abundância, e ele começou a pensar consigo mesmo, o que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente, já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outras ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma, tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos, agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-se. Contudo, Deus lhe afirmou, tolo, essa mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os teus bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Essa é uma grande realidade que a gente tem vivido nos dias de hoje. As pessoas têm buscado acúmulos de riquezas, achando que vai viver eternamente. Mas a palavra de Deus fala, tolo, essa noite eu vou pedir a sua alma. Eu não sei se você já passou pela experiência de morrer sem Deus. Acho que não, né? Porque você está aqui. Mas já sentiu um soprinho? Eu já senti um soprinho várias vezes. E uma das vezes que foi
as vezes que realmente eu me converti de verdade. Eu lembro muito bem esse dia. Eu lembro que eu morava na casa do Biapara, e uma das noites que eu saí, eu lembro que eu bebi a noite inteira, e uma mensagem que ficou no meu coração, que o dia o Biapara falou para mim, falou, olha, porque o Biapara sabia que eu saía para beber e fazia as coisas que todo jovem faz, aqueles que não querem estar na presença de Deus, que é fácil a gente saber, né, quando o cara apronta. Então, eu lembro que uma frase que ele falou para mim, olha, você está no mundo, mas não se esquece, hein? Um dia você tem que voltar. E todas as vezes que eu estava no mundo, eu lembrava dessa frase. E um dia, eu lembro que eu bebi muito, e como o portão do Biapara nunca teve tranca, estou entregando aqui, Biapara. Eu lembro que eu cheguei de manhã, era tipo 6 horas da manhã, e eu peguei a prancha e fui surfar. E quando eu estava lá no mar, caí pela costeira, porque eu acho que se eu entrasse remando eu não ia conseguir passar, porque o mar estava grande. Eu lembro que eu caí e fui surfar. Eu lembro que veio uma primeira onda, e eu remei na onda, e quando eu fui virar embaixo, a perna fraquejou, porque não tinha comido nada, era só bebida. E, irmãos, eu só lembro o seguinte, que eu estava embaixo da água, estava tudo escuro, eu não sabia nem onde eu estava mais, essa pessoa estava para cima, para baixo, só via um negócio me girando, e chegou uma hora que eu falei, eu não vou conseguir sair daqui. E eu falei, Deus, se o Senhor me livrar, eu nunca mais vou fazer isso, eu vou voltar para os teus caminhos. E naquele momento, eu não lembro mais nada, eu só apaguei. E depois, quando me dei conta, eu já estava no raso. Eu senti o vento bater. E aí Deus falou para mim assim, estou te dando mais uma chance. Estou te dando mais uma chance. Eu não sei qual é a sua chance. Se você tem levado Deus a sério ou não. Se você tem buscado viver a cultura de Deus ou não. Mas talvez, pode ser que Deus não te dê mais essa chance. Deus teve graça comigo. E eu lembro que naquele momento eu chorei, e eu saí do mar, chorando, eu peguei minha prancha e fui embora. E as pessoas que estavam ali na água não entenderam nada, porque eu peguei uma onda e saí. E a partir daquele dia eu tomei uma posição na minha vida. Eu falei, eu vou buscar Deus de verdade. E mesmo assim, a gente tem os altos e baixos. Sabe que a gente fica desanimado, talvez porque pessoas não dão o exemplo, talvez pessoas corrompem o nome de Deus. Talvez o evangelho que a gente tem visto é um evangelho podre, onde tem se pregado sobre dinheiro, prosperidade. Mas eu quero falar para você que existe um Deus verdadeiro. Que Ele me ama, Ele te ama, e Ele tem um evangelho real. Isso que a gente tem vivido aqui é real. A presença de Deus que eu senti hoje aqui é real. E a gente tem que crer nisso. Sabe, então, talvez Deus está te dando uma oportunidade para você consertar a sua vida. Sabe, de falar, eu quero viver essa cultura de Deus. Eu quero ser usado por Deus para levar a palavra dEle. Sabe, de uma forma íntegra. Não se contente com pouco. Sabe, não se contente com migalhas da presença de Deus. A gente tem que buscar a presença de Deus. E eu me incluo dentro disso. A gente tem que buscar mais a presença de Deus.
E para finalizar, eu quero ler o último texto, Hebreus capítulo 11. O Senhor é bom todo o tempo. Amém. Hebreus capítulo 11. A partir do versículo 13. Esse texto aqui, capítulo 11, na verdade, ele está falando dos heróis da fé, todos aqueles que venceram pela fé, né? Começa falando da essência da fé, dos primeiros heróis da fé. E aí ele fala aqui dos exemplos dos patriarcas, e ele cita no capítulo 13, ele fala assim, olha, todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram de longe, à distância, e saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos à terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. Como é que você tem se expressado? Ele fala aqui, o que se expressam dessa maneira. Os que acreditam que é peregrino aqui, que é estrangeiro nessa terra, né? É isso que ele está dizendo, que se expressam dessa maneira, demonstram que estão em busca de uma pátria. Que pátria é essa? Pois se estiverem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, guardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhe preparou uma cidade. Deus se constrange quando a gente reconhece que essa pátria aqui não é nossa, que a nossa pátria é celestial. E sabe o que Deus faz? Ele prepara para mim e para você uma cidade com uma cultura totalmente diferente. A palavra de Deus fala que lá no reino dos céus não haverá choro, nem dor, as ruas são de ouro. Então, talvez se você hoje tem de alguma forma vivido uma indignação que muitas vezes eu vivo, em não aceitar o que o ser humano faz para o outro, às vezes a gente vive com essa indignação. Mas a palavra de Deus fala lá no Sermão do Monte, bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Um dia Deus vai saciar tudo isso que a gente busca, tudo isso que a gente quer viver, tudo isso que a gente sonha como reino de Deus. Um dia Deus vai saciar isso, irmão. A gente tem que crer nisso, mas a gente tem que estar de pé, sabe? A gente tem que se esforçar. A gente tem que todos os dias levantar e falar, Deus, me usa. Deus, usa a minha vida para levar a tua mensagem. Deus, que eu possa amar as pessoas acima das circunstâncias. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Eu já queria chamar aqui as pessoas que vão estar servindo a ceia. Sabe, irmãos, a palavra fala que Jesus, antes de ser preso,
Ele ceiou com seus discípulos. E hoje eu fiquei pensando, o que será que Jesus pensou? Lá. Eu acredito que o mesmo sentimento que existia em Jesus, em acreditar naqueles homens, para que a palavra chegasse até hoje, Ele tem esse mesmo sentimento por mim e por você. Que quando a gente celebra a ceia, a gente está falando para Deus: eu acredito no Senhor. Deus, eu acredito na sua cultura. Deus, eu acredito na sua palavra. Eu acredito no que você tem me ensinado. Sabe? Deus acredita nisso, irmão. Porque se Ele não acreditasse nisso, Ele já tinha feito alguma coisa. Ele já teria voltado, Ele já teria, sei lá, acabado com esse mundo. Mas Ele acredita que através da minha vida, da sua vida e da cultura que Ele nos ensina através da palavra, nós podemos transformar outras pessoas. Não nós, mas o Espírito Santo pode transformar. Porque a única coisa que a gente tem que fazer é abrir o nosso coração e falar: Deus, me usa, me usa, do meu jeito, da minha forma. Sabe, se eu sou bronco, Pai, me usa para ser bronco, sei lá, com os broncos. Deus vai usar a sua forma, irmão. Não existe um jeito, não existe uma fórmula. Basta você abrir o teu coração e falar: Deus, me usa. Às vezes numa oração, às vezes num abraço, às vezes só para você ouvir a pessoa falar. Deus vai usar a sua vida para levar a presença dEle. E sabe, talvez Jesus não voltou ainda porque a igreja não entendeu isso, que ela precisa se dispor com a cultura certa, porque não adianta a gente estar aqui com a cultura errada. Amém? Vamos orar por isso. Que representa o teu sangue, meu Pai. Abençoe os meus irmãos, Pai, que não puderam estar na tua presença, Pai, aqui neste lugar, Pai. Obrigado, Pai, por esse culto, Pai, que a gente está celebrando na sua presença, meu Senhor. Obrigado, Pai, pelo nosso dia, Pai. O Senhor é tudo de bom em nossas vidas. Obrigada por tudo, Senhor, por tocar em nossos corações e nos escolher, Senhor. Verdade. Ó Senhor, assim como o Vaguinho falou hoje, todos nós fomos escolhidos por Ti, meu Deus. Todos nós fomos tocados em algum momento da nossa vida, meu Senhor. Obrigada, Senhor. O Senhor é muito bom, muito generoso. Obrigada por essa comunhão com nossos irmãos, meu Pai. Obrigada por esse domingo tão maravilhoso, por esse culto tão bom, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Nos proteja em todos os nossos dias. Não se esqueça de nós nunca, meu Pai. Amém. Amém. Enquanto a gente vai estar louvando, que você receba aí o cálice e o pão, e que a gente vai celebrar junto essa ceia. Amém? E essa canção fala sobre isso. Abre o teu coração, irmão. Deixa Deus ministrar sobre a sua vida. Nesse lugar
Santo Espírito. Nós nos rendemos, Deus. Eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Aleluia. 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 Todos receberam pão? Alguém? Alguém não? Jesus, antes de ser preso e antes de ir para a cruz, ele tomou o pão e falou: esse é o meu corpo dado por vós. Isso representa o corpo de Jesus moído na cruz por mim e por você. Isso representa todos os meus pecados e os seus pecados. Isso representa que o amor de Deus é tão grande que Ele é capaz de se doar por mim e por você. Comamos esse pão. Aleluia, Deus. Da mesma forma, Ele pegou o vinho e falou: esse representa o meu sangue. O meu sangue que te compra. O meu sangue que purifica os teus pecados. O meu sangue que te dá força quando você quer desistir. O meu sangue que te dá esperança, que eu estou preparando um novo reino para você, uma nova cidade. O meu sangue que representa que o meu Espírito Santo vive dentro de você. Bebamos esse cálice, esse sangue. Pai, eu te agradeço, Deus. Deus. Pai, eu não tenho palavras, Deus. Não tenho palavras, ó Pai, para te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Por tudo que o Senhor faz por nós todos os dias. Por tudo que o Senhor faz pela nossa família, Deus. Pelo teu cuidado, Pai. Quantas vezes, ó Pai, nós nos levantamos, ó Pai, e não somos capazes de te agradecer, Pai, pela vida. Quantas vezes, ó Pai, nós só pensamos nos nossos projetos, Deus. Quantas vezes nós só pensamos nos nossos sonhos, Pai. Quantas vezes, ó Pai, o Senhor quer nos usar para levar a tua palavra, Pai. Aqueles que estão morrendo, Deus. Aqueles que estão se destruindo, ó Pai, através da vaidade, Deus, através da prostituição, Pai, através, ó Pai, da droga, Pai, através, ó Pai, do problema familiar, Deus. Quantas vezes, ó Pai, o Senhor quer levar as nossas vidas, ó Pai, para levar a tua palavra, Deus, para aqueles que têm se suicidado, Pai. E muitas vezes, ó Pai, essa cultura mundana, Pai, essa cultura, Pai, demoníaca, Senhor Deus, está na nossa mente, ó Pai, que a gente não é capaz de enxergar, Pai, as pessoas que estão ao nosso lado, Deus. Oh, Pai, nos ajuda, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, ó Pai.
nós confessamos, ó Pai, os nossos pecados aqui diante de Ti, Deus. Tua palavra fala que nós temos que confessar os nossos pecados, Pai. Nós confessamos, ó Pai. Perdoa a nossa negligência, Deus. Perdoa, Senhor Deus, a nossa vaidade, ó Pai. Perdoa o nosso egoísmo, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, e muitas vezes achamos, ó Pai, que somos deuses, ó Deus. Que achamos, ó Pai, que podemos controlar a nossa vida, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus. Nos ensina, ó Pai, a Tua cultura, Pai. Nos ensina, Pai, a Tua cultura, Deus. Abre, ó Pai, a nossa mente, Deus. Renova a nossa mente, ó Pai, com a Tua palavra, Deus. Renova, ó Pai, o nosso entendimento através do Teu Espírito Santo. Pai, eu quero ser renovado. Eu quero ser renovado. Se você quer ser renovado, abre a tua boca e fala: Deus, eu quero ser renovado, Pai. Renova a minha mente, Pai. Renova o meu pensamento, Deus. Renova, Pai, a minha cultura, Pai. Em nome de Jesus. Renova, Pai. Renova, Deus. Renova, Pai. Renova, Pai. Renova as nossas vidas, Deus. Renova as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai.